Aqui nesse primeiro ponto, eu quero ressaltar para vocês esse número 1 aqui, que eu coloquei nesses slides. Muita atenção aí. Quando você vai fazer uma prova, você vê que a plataforma classifica em questões fáceis, médias e difíceis. E a gente tem a metodologia de dizer para vocês, pessoal, você tem que visar acertar 95% das questões fáceis, 75% das questões médias e 20% das questões difíceis. E você acha que realmente isso vale para você? Olha só, essa aqui é a prova do Revalida de 2022. Eu respondi tudo letra A, tá? Eu tive um desempenho bem ruim, não. Só para a gente ter uma ideia disso aqui, ó. Essa parte aqui, onde está o meu mouse. Resultado. Olha só, nós tivemos nessa prova 62 questões fáceis, 27 questões médias, uma questão difícil e 10 questões sem categoria. As sem categoria são questões que foram anuladas pelo Revalida. Então você já tinha 10 pontos nessa prova para ser somado aqui. Porque as questões anuladas elas vão ponto para todas as pessoas. Será que funciona essa metodologia aqui do 95, 75, 20? Eu já fiz os cálculos para vocês. Se vocês tivessem acertado 95% das questões fáceis, você teria acertado 58,9 questões fáceis. 59, praticamente. Então você teria 59 pontos só de questões fáceis. E quando são questões fáceis, elas realmente são questões simples, com CCQs direto ao ponto. Como essa aqui que eu já deixei aberto para vocês. Olha só, essa questão de ter um paciente de 72 anos, tabagista, é um enunciado longo, como sempre, do INEP, mas, poxa, paciente idoso, tabagista, tá amarelo e tem uma massa palpável, cara, isso aqui é um tumor periampular, principalmente o adenocarcinoma de cabeça de pâncreas. Então é um CCQ direto. É um CCQ que você não precisa raciocinar muito. É você sabe ou você não sabe. E se repete muito esse CCQ. Então isso aqui é uma questão fácil. E se você tivesse acertado 95%, veja que você não acertou nem 100% das questões fáceis. Você já teria praticamente 59 pontos nessa prova. Se você tivesse acertado 75% das questões médias, você teria mais 20,25 pontos. Vamos colocar mais 20 pontos. Para arredondar, então, com os 59, que eu arredondei um décimo para cima, vamos colocar 59 mais 20. Quanto que dá? 69, 79. Então, sem contar as questões difíceis e sem contar as questões anuladas, você teria 79 pontos na sua prova objetiva. As médias do Revalida estão variando aí de 90 até 99. Então você teria que tirar na tua prova discursiva aí por volta de 20 pontos, vamos colocar, para você fechar os 100. E 20 pontos na prova discursiva não é tão difícil assim, cara. Porque a gente vai ter ali 50% da nota, praticamente. 50% não, né? Um pouco menos, mas próximo de 50% da nota. Então, galera, vejam que isso se aplica muito bem às provas de revalidação. Se você conseguir fazer o 95, 75 e 20, a tua chance de ser aprovado é praticamente 100%. Só que isso aqui gera um problema. Não é que essa fórmula gera um problema, mas sim que quando nós estamos estudando... Ah, tá, eu esqueci de somar ainda as questões anuladas, hein? Se nós somarmos 10 questões anuladas, você ia para 89 pontos, cara, na tua prova objetiva. 89 pontos na tua prova objetiva, só de você acertar uma questão lá na discursiva, você já passava. Então veja isso, veja o poder dessa fórmula aí que a gente tem. E você vai ver que conforme você vai resolvendo as questões, você vai acertando muito as questões fáceis. Mas o problema que eu estava falando, voltando agora lá para o problema, que a gente tem aqui é a seguinte. Quando a gente está resolvendo uma questão, a nossa cabeça, o nosso cérebro, tende a focar em coisas que nós nunca ouvimos falar na vida. Tanto que eu fui monitor do fórum por muito tempo, fiquei mais de um ano aí respondendo dúvidas dos alunos, tanto de revalidação, como também dos alunos de residência médica, eu respondia para eles também. E você sabe aonde que era o maior número de dúvidas desses alunos? Em questões difíceis. Olha só. Por quê? Porque geralmente as questões difíceis são aquelas questões que você olha, meu amigo, eu não sei nem por onde começar a resolver isso aqui.
E essa questão vai te chamar a atenção. Mas aí você tem que se fazer essa pergunta: poxa, vale mais a pena eu acertar uma questão difícil ou uma questão fácil? Pô, difícil ninguém vai acertar. Se eu acertar, eu tô me sobressaindo da galera. Não é num primeiro momento a gente pensar assim? Mas veja que, apesar de você estar acertando uma questão difícil, que ninguém está acertando, você pode, às vezes, estar tirando um tempo de estudo que você estaria acertando uma questão fácil, que todo mundo vai acertar. Então, a ideia principal aqui que a gente tem que colocar ao você utilizar essa fórmula do 95, 75, 20, é que você tem que priorizar, começar a acertar questões fáceis antes das médias e das difíceis. Vamos supor que eu tivesse feito essa prova. Olha só, a minha nota foi 34, uma nota baixa. Eu acertei 16 de 62 questões fáceis. Eu acertei 8 de 27 e errei a questão difícil. Cara, o que eu vou fazer primariamente nessa prova? Eu vou revisar as questões fáceis. Estas são as mais importantes de você acertar. Primeiro, porque com um breve estudo você já vai pegar os CCQs das questões fáceis. Como eu falei, são CCQs direto ao ponto, CCQs que se repetem muito. Então revisa as questões fáceis primeiramente. Começou a acertar 90, 95% das questões fáceis, aí sim você vai para as questões médias. E para ser sincero para você, no Revalida, as questões difíceis nem são tão importantes de você acertar, porque a maioria delas vai ser anulada, como nessa prova aqui. Só teve uma questão difícil aqui na prova e as outras 10 foram anuladas. Provavelmente eram questões difíceis, tá? Não tem como a gente ver, porque já está como anulada na plataforma, mas provavelmente teria mais umas 5 questões difíceis aqui que foram anuladas. Porque a prova do Revalida é assim, cara, tem muita questão anulada, todo ano. E vai continuar sendo assim. Porque eles tentam fazer uma questão difícil, mas eles sempre cometem alguma gafe. Daí a gente vai lá e entra com recurso e anula essa questão. Então, o mais importante para você aqui do Revalidação, veja que sem contar com as anuladas, só acertando as fáceis e médias aqui, eu desconsiderei as difíceis, porque só tinha uma, né? Aqui, nessa prova, você já ficaria com 79 pontos, cara, na prova objetiva. Olha só, 79 pontos é uma nota muito legal para a prova de revalidação. Conheço muita gente que foi aprovada com 68, 69, imagina 79, está 10 pontos na frente desse pessoal. Mas cuidado com aquilo que eu falei para vocês. A questão difícil vai te chamar mais atenção. Eu tenho certeza que vai. Se eu achar a questão difícil aqui, com certeza você vai olhar assim, meu Deus, eu não tenho nem noção do que é isso. E aí você vai querer pesquisar, porque é interessante. A gente, como médico, a gente é muito interessado nessas coisas que nós nunca vimos. Mas isso é um erro. Não faça isso, porque isso vai atrasar os teus estudos. Às vezes você tem que ficar horas estudando para você entender uma questão difícil, enquanto que você poderia ter revisado quantas questões fáceis nesse tempo. Então, o primeiro ponto do seu erro, para o seu erro se tornar o seu amigo, que eu quero que você tire aqui, é que você deve focar primeiro nas questões fáceis. Chegou no 90, 95% de questões fáceis, aí sim você vai para as médias. Chegou nos 70, 75% das questões médias, aí sim você vai começar a prestar mais atenção nas difíceis. Até você chegar nesse momento, não dá muita bola para a questão difícil, porque é geralmente questão rodapé de livro ou uma questão mal feita que não foi anulada. A maioria das questões difíceis são assim. Então, foco, fáceis, médias e depois você vai pensar nas difíceis.